burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Pela razão universal, o homem teria acesso à verdade e à felicidade. O homem iluminista, segundo Kant, atingiu a maioridade e tornou-se dono de si mesmo. É desse modo que ele não se sujeita mais a nenhum tipo de autoridade arbitrária, reunindo assim uns instrumentos capazes de dominar e manipular a natureza. A burguesia só olha pra si, a burguesia é a direita, é a guerra. À semelhança de Voltaire, surge na França um outro filósofo chamado enciclopedista e iluminista que vai influenciar o pensamento ocidental no sentido de formular uma filosofia da razão. Esse filósofo é conhecido como o Barão de Montesquieu. Também de família nobre e tendo estudado com os padres oratorianos, Montesquieu escreveu sérias críticas ao absolutismo decadente da França. Em sua obra-prima, O Espírito das Leis, Montesquieu discute as várias formas de lei e por que essas variações acontecem de local para local e de tempos em tempos. Eu também cheiro mal, eu também cheiro mal. Em sua teoria de governo, ele vai defender uma nova forma de constitucionalismo, onde o povo, por meio dos seus representantes, iriam então votar, pensar e constituir uma lei orgânica que serviria para todas as sociedades, sendo, na mesma visão de Cícero, o grego, a mesma lei em Roma, em Atenas e em qualquer outro lugar. Em O Espírito das Leis, Montesquieu também defende a separação dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, dizendo ele que o homem é o único indivíduo capaz de parar o poder. É dessa maneira que ele vai defender também a autonomia, ou o princípio de autonomia do homem em relação ao Estado, favorecendo dessa maneira a burguesia em relação ao poder estatal. A coisa de 40 minutos atrás pode chegar a uma força incontrolável, porque parte da Polícia Militar também está aí com seus batalhões de choque com esse objetivo e a polícia está espalhada em São Paulo. É esse tipo de coisa que eu quero entrar com essa informação, né? Ao lado esquerdo, abra a imagem do lado esquerdo, são imagens de extrema violência. Imagens de extrema violência que eu nunca observei em confronto entre as polícias de São Paulo. Nunca vi isso entre as polícias de São Paulo. Isso é uma guerra declarada e clara entre os manifestantes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Não é verdade? É uma guerra declarada e clara. Olha aí, são cenas de guerra que poderia estar acontecendo, esse tipo de cena, né, de policiais defendendo a sociedade contra bandidos, e não policiais contra policiais. Eu sou burguês, mas eu sou artista. Estou do lado do povo. Mal sabia Montesquieu que mais tarde essa burguesia seria a nova forma de Estado vigente. É bem difícil pensar a autonomia desses três poderes, sendo que os três estão sempre ligados a um poder central que pode ser o rei ou um representante eleito pelo povo. Mas a ideia de separação já vem sendo proposta há pelo menos 5 décadas no mundo, sobretudo a partir do direito, que supostamente desejaria separar-se do Estado ou do poder do Estado. Muda aí quietinho aí, não vai subir ninguém. Você vai com a sua equipe pelo beco, mas vai com cuidado. A entrada do 117 é do lado da faculdade, tá cheio de estudante. Tô ciente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda isso. Com ele! Bando de maconheiro, filha da puta! Contudo, o pensamento de Voltaire, Montesquieu e de todos os iluministas constitui-se ainda em um pensamento elitista. Vai dizer Kant que o barbeiro, o balconista e qualquer outro trabalhador não são membros do Estado e, portanto, eles não constituem as características primordiais para serem considerados cidadãos.
A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II, faz saber a todos que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir. Dado no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888. 115 anos se passaram e 25 mil brasileiros continuam trabalhando em regime de escravidão. Homens, mulheres e crianças que vivem em condições subhumanas no campo, sem dignidade e sem liberdade. Assim, em Montesquieu, a liberdade é poder fazer tudo o que lhe permite a lei. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que o próprio poder freie o poder. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito. Em O Espírito das Leis, Montesquieu divide ou classifica o poder em 3 formas. O primeiro deles é o governo republicano, que dará margem depois para a constituição da democracia. Depois nós temos o governo monárquico, que governa a partir de leis e de um principado. E por fim o governo despótico, que governa com leis próprias e sem a opinião dos outros. Mais que uma análise conceitual e descritiva, a obra de Montesquieu é um tratado apaixonado pela liberdade. Que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grand Monde. Montesquieu defende a liberdade humana em primeiro lugar. Meus heróis morreram de overdose. Charles Louis II Montesquieu, o Barão de Montesquieu, para quem o Estado seria a condição natural de liberdade humana. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. O meu prazer agora é risco de vida.